Oi, turminha! Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Eu estou morrendo de saudade, como sempre, né? Acho que todo mundo está morrendo de saudade. E nós vamos dar continuidade hoje às nossas aulas, tá? Então, nessa primeira aula dessa semana, nós vamos falar sobre Van Gogh, tá? Na segunda aula, a gente vai fazer uma atividade, tá bom? Então, hoje nós vamos falar sobre esse grande pintor holandês, né? Holandês por quê? Porque nasceu na Holanda, né? Duh. Então, o Van Gogh nasceu na Holanda, tá bom? E ele viveu lá até 1890, que foi quando ele morreu, tá? Ele viveu lá no final do século XIX, tá? Ele nasceu em 1853 e morreu em 1890, tá certo? Bem novinho, né? 30 e poucos anos. Os trabalhos do Van Gogh só ficaram muito famosos depois que ele morreu. Porque quando ele era vivo, ele só conseguiu vender um quadro. Já pensou a pessoa ficar quase 30 anos pintando? 30 não, né? Porque ele já era adulto quando ele começou a pintar. Mas ficar, né, a vida pintando e aí não vendeu nada. Ele era muito pobre e ele não tinha dinheiro para se manter. E vamos lá. Ele pintou, isso aqui é uma curiosidade que eu gosto muito. Ele pintou 879 quadros. E desses, ele só assinou 130 quadros. O que significa isso? Que pelo mundo existem muitas obras que não se sabe se eram do Van Gogh, né? Mas os restauradores, os historiadores, os estudiosos, né, da história da arte, eles vão lá e pesquisam e acabam, os restauradores, e acabam descobrindo se é uma obra do Van Gogh ou não, pela forma de pintar, pela forma que coloca a tinta na tela e tal. Olha só o que o Van Gogh fez com a gente, né? Não assinou, agora fica dando esse trabalhão todo para as pessoas, né? O Van Gogh, ele era muito tímido, ele era muito calado, tá? E ele era uma pessoa que ele tinha uma doença, tá? Uma doença mental, que a gente chama de depressão hoje, mas não se sabe se era depressão mesmo que ele tinha. Tudo leva para essa doença. Então, ele estava sempre doente e as pessoas naquela época não sabiam que existia essa doença. E aí ele sofria muito com isso, tá? O irmão do Van Gogh foi embora da Holanda, foi para a Bélgica. E lá na Bélgica, ele mandava cartas, mandava dinheiro para o Van Gogh, ele tentava vender os quadros do Van Gogh. E isso durou, gente, 17 anos, não é 12, é 17 anos, eles ficaram se correspondendo. Um mandava carta pro outro, que nem a gente faz hoje, que a gente manda mensagem do WhatsApp, que é muito mais rápido, naquela época demorava mais para chegar, mas eles se falavam tanto, eles conversavam sobre tudo e tal. Bom, eu vou passar para você. Ah, sim, antes disso, deixa eu falar. O Van Gogh, ele amava a cor amarelo, a cor azul e a cor vermelha. O Van Gogh era simplesmente apaixonado por essas cores, tá? E o Van Gogh, ele não costumava misturar as tintas para transformar em outras cores. Ele gostava da tinta ali, do jeito que ela caía ali, ele jogava ela na tela e ia pintando seus quadros, sem misturar, tá bom? Eu vou passar um vídeo para vocês agora, que é um vídeo que é da história do Van Gogh, tá? E aí vocês vão saber um pouquinho mais sobre esse pintor maravilhoso. Depois tem um outro vídeo com as obras dele, tá bom? Com a música do Beethoven. Até já!